Então vamos lá começar mais uma revisão do bimestre. A prova de vocês só vai cair do capítulo 8 até o 10, só que a pedido de alguns alunos eu vou revisar também o capítulo 6 e 7. Para quem só quiser ver aquilo que vai cair na prova, pule direto para esse tempo aqui, ó. No capítulo 6 a gente falou de nutrientes, mas antes de entrar nesse assunto eu vou pedir para vocês imaginarem um objeto esférico, qualquer objeto. Se eu pedir para vocês descreverem esse objeto, a probabilidade de uma descrição ser parecida com a outra seria muito baixa, porque alguns poderiam imaginar uma bola, outros uma fruta, um globo terrestre, até mesmo uma célula. Isso acontece porque a categoria objeto esférico ela é muito ampla. Eu poderia restringir ela e pedir para imaginarem uma bola esférica. Agora as descrições seriam um pouquinho mais parecidas, mas ainda bem diferentes. Alguns falariam bola de futebol, outros bola de basquete, tênis, beisebol. Se eu restringir ainda mais para bola de futebol, as descrições elas seriam ainda mais parecidas. Mas se eu pedisse uma descrição detalhada, elas ainda teriam diferença. Se eu quisesse que todo mundo imaginasse o mesmo que eu teria que pedir para imaginarem a Brazuca, a bola da Copa do Mundo de 2014. E de preferência com a imagem do Google aberta como referência. Mas por que eu falei tudo isso? Para vocês entenderem que o ser humano ele gosta de separar as coisas em categorias, partindo daquelas categorias mais amplas até chegar naquelas mais específicas. Por exemplo, a Brazuca, ela está dentro da categoria bola de futebol, que está dentro de bola esférica, que está dentro de esfera. Você pode imaginar como se você estivesse abrindo uma caixa, dentro dela tivesse várias outras caixas que você abre, tem várias outras caixas e por aí vai. E é exatamente assim que a gente tem que estudar o nutriente. Por exemplo, o que é a glicose? A glicose é um açúcar, de fórmula C6H12O6. Só que ela também é uma tetrose, que é um monossacarídeo, que é um carboidrato, que é uma substância orgânica, que é um nutriente. E a gente pode fazer isso para todos os outros nutrientes sem problema nenhum. Vamos ver como é que funciona? Se eu abrir a caixinha de nutrientes, eu vou achar os inorgânicos e os orgânicos. Se eu abrir a caixinha dos inorgânicos, eu vou achar a água e uma outra caixinha dos sais minerais, que vai ter um monte de sais minerais dentro dela. Isso daí, se vocês quiserem, dá uma olhadinha no livro, que o livro está especificando cada um deles. Se eu pegar, então, e abrir a caixinha dos orgânicos, eu vou encontrar as vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Eu vou falar de cada um deles agora. A não ser as vitaminas, que são muitas e como isso não é matéria que vai cair na prova, eu não vou entrar nelas em específico, mas os outros a gente dá uma passadinha. Abrindo a caixinha dos carboidratos, a gente encontra outras 3 caixinhas. A dos monossacarídeos, que são açúcares simples, a dos disacarídeos, que são 2 monossacarídeos juntos, e a dos polissacarídeos, que são pelo menos 20 monossacarídeos. Se você abrir a caixinha dos monossacarídeos, você vai encontrar outras 4 caixinhas. As trioses, tetroses, pentoses e hexoses. As 2 primeiras caixinhas a gente não vai abrir não. Dentro da pentose você vai ter a ribose e a desoxirribose, que são os açúcares do DNA e do RNA. Dentro da caixinha das hexoses você vai ter 3, a glicose, a frutose e a galactose, que são os açúcares que o nosso corpo usa no metabolismo. Agora voltando, se você abrir a caixinha dos disacarídeos, você vai encontrar a sacarose, que é aquele açúcar de cozinha normal, a maltose, que é o açúcar de bebidas como cerveja, por exemplo, e outras bebidas fermentadas, e a lactose, que é o açúcar do leite e derivados. Dentro da caixinha dos polissacarídeos, você vai encontrar 2 que são os mais importantes. A celulose, que é o açúcar da parede celular dos vegetais, e o peptidoglicano, que é o açúcar da parede celular das bactérias. A próxima caixinha é a caixinha dos lipídios. Dentro dela você vai encontrar outras 4 caixas. A dos carotenoides, que vão dar coloração para frutas e algas. Dentro dela vão ter os carotenos e as xantofilas. Os triglicerídeos, que vão ser os óleos e as gorduras, lembrando que óleo é vegetal e gordura é animal. Os fosfolipídios, que são as gorduras que tem na membrana das células, de todas as células. E os cerídeos, que são as ceras. A próxima caixinha é das proteínas. Se você abrir, também vai ter 4 caixinhas. As caixinhas das proteínas de estrutura primária, de secundária, de terciária e de quaternária. A estrutura delas, como que aqueles aminoácidos estão dispostos. Por exemplo, a primária, fila indiana, basicamente. Nas secundárias, eles fazem meio que um espiral.
Nas terciárias, eles se dobram dentro deles mesmos, e as quaternárias são várias terciárias juntas. Dentro da estrutura secundária, por exemplo, a gente tem a queratina, que é a proteína que tem no cabelo. Quanto mais crespo, mais queratina tem, por isso que ele é enrolado, em espiral. A estrutura terciária, a gente tem a mioglobina, que é uma proteína que a gente tem dentro do músculo. E de quaternária, a gente tem, por exemplo, a hemoglobina, que é aquela proteína do sangue que carrega o oxigênio. E finalmente a gente chega na última caixinha, a dos ácidos nucleicos, que são 2 só, o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos não são nutrientes propriamente ditos, mas a gente estuda eles aqui porque eles são muito importantes. Qual é a composição então de um ácido nucleico? Ele vai ter um açúcar, que no DNA é a desoxirribose e o RNA é a ribose, lembra as 2 pentoses lá que a gente viu na parte de carboidrato? Ligado a esse açúcar, eles vão ter um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada vai basicamente definir o que é aquele ácido nucleico. No DNA, a gente pode ter 4 bases: adenina, timina, guanina e citosina. Já no RNA, a gente também pode ter 4 tipos, só que no lugar da timina, ele vai ter uracila. Lembrando que no DNA, adenina liga com timina, guanina com citosina. No RNA, adenina liga com uracila e guanina com citosina. O próximo capítulo a gente vai falar de transporte de dentro para fora da célula ou vice-versa. Eu vou passar bem rapidinho nele porque ele é muito simples. A gente vai ter 3 tipos de transporte: passivo, ativo e osmose. Vamos falar dos 2 primeiros. O transporte passivo não gasta energia. O transporte ativo ele gasta energia. O passivo ele vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado, enquanto o ativo vai passar do menos concentrado para o mais concentrado. Por exemplo, vamos supor que fora da célula tenha mais molécula de oxigênio do que dentro. As moléculas de oxigênio elas vão entrar pelo transporte passivo, porque fora está mais concentrado do que dentro. Agora o transporte ativo ele acontece, por exemplo, com sódio e potássio. A célula ela normalmente tem mais potássio dentro do que fora da célula. E ainda assim, mesmo que tenha mais potássio dentro, o potássio ele vai entrar, porque é isso que causa o impulso nervoso. A gente vai ver mais para frente sobre isso aí. O transporte passivo ele vai acontecer pelos fosfolipídios ou proteínas da membrana, enquanto o ativo ele vai acontecer por proteínas que a gente chama de bomba de sódio e potássio, ou então ele vai acontecer por endocitose e exocitose. A endocitose e exocitose acontece quando a partícula ela é muito grande para poder entrar pela membrana. Aí a célula ela vai meio que englobar a partícula, como se ela estivesse comendo mesmo. Vocês já viram algum vídeo de ameba se alimentando? Qualquer coisa procura aí no YouTube que vocês vão ver. É exatamente daquele jeito que a célula faz, quando a partícula é muito grande. E o último que a gente vai ter vai ser a osmose. Para pensar em osmose, pensa assim: a água ela quer diluir coisas. Então ela sempre vai para o meio que vai estar mais concentrado. Se a célula tiver mais substância, ela vai entrar na célula para poder diluir aquelas substâncias. Se o meio externo tiver mais substância, ela vai para o meio externo para poder diluir aquela substância. Basicamente isso. Não gasta energia também. Fechou. Agora a gente começa com o capítulo 8 e realmente a matéria que vai cair na prova. Eu vou passar bem rápido por esse capítulo também porque dá para entender ele basicamente lendo os slides. Nele a gente vai falar das organelas da célula e para que serve cada uma delas, começando pelo citoesqueleto. Como o nome já diz, ele vai dar sustentação para a célula. Ele também vai ajudar na formação do centríolo e vai fazer pseudópodes quando a célula precisa se movimentar ou se alimentar. Se vocês viram o vídeo da ameba, vocês sabem o que é o pseudópode. A segunda organela é o ribossomo. O ribossomo ele pode estar livre na célula, ou então ele pode estar junto com o retículo endoplasmático granuloso. Quando ele está livre, ele vai produzir proteína para o interior da célula. No retículo endoplasmático rugoso, granuloso, ele vai produzir proteína que vai sair da célula. O centríolo ele vai ajudar na divisão da célula. A gente vai ver depois como que isso acontece. E ele também vai formar cílio e flagelo em célula que tem, por exemplo, espermatozoide. A mitocôndria ela vai basicamente fazer a respiração celular. A gente também vai ter um capítulo inteiro para ver como é que isso acontece. O retículo endoplasmático a gente vai ter 2. O granuloso, que é o que vai ter ribossomo, já falei, né? Produz proteína para fora da célula.
E a gente vai ter o retículo endoplasmático liso. Ele vai fazer produção de lipídios e ajudar na desintoxicação celular. Quando uma pessoa bebe, por exemplo, ela precisa de eliminar aquele álcool. O retículo endoplasmático liso vai ajudar nisso aí. O complexo de Golgi. A principal função é secreção celular. Ele vai basicamente empacotar substâncias e levar para fora da célula ou então carregar pela célula no interior dele. Ele que vai fazer aquelas vesículas que vão se ligar na membrana e ejetar a partícula para fora. Ele também vai ajudar a formar o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide, e ele que vai produzir polissacarídeos. Por exemplo, que a gente viu, a celulose e o peptidoglicano. Se cai uma pergunta, o que forma a celulose na célula vegetal? Complexo de Golgi. Os lisossomos, eles vão basicamente fazer digestão celular, como se fosse um ácido mesmo. Ele pode digerir tanto substâncias de fora da célula, aí a gente fala que é a função heterofágica dele, quanto substâncias da própria célula, como por exemplo organelas ou até a célula inteira, quando a célula já está velha ou defeituosa. Aí a gente chama de função autofágica. Agora as organelas que são estritamente de células vegetais. Os vacúolos de reserva, que vão reservar substâncias, água, amido, etc. E os plastos. Os plastos a gente vai ter 3. O cloroplasto, que é onde vai ter a clorofila, que vai ser aquele plasto de cor verde, que vai estar relacionado à fotossíntese. O cromoplasto, que vai armazenar, lembra lá, xantofila e carotenoide, que dá coloração para fruta, etc. Os cromoplastos que vão armazenar. E os leucoplastos são parecidos com o vacúolo, vão armazenar amido também, água, só que em menor quantidade. Agora a gente vai entrar no capítulo 9, possivelmente a matéria mais difícil da biologia. E daqui pra frente eu vou ir um pouquinho mais devagar, mas não precisa assustar não que a gente vai descomplicar bastante esse assunto. Energia, o que é isso? A definição de energia é tudo aquilo que gera trabalho. E a gente sabe que calor não é nada mais do que energia em movimento. Se você liga uma lâmpada e ela aquece, significa que a energia está se movimentando ali dentro. Na natureza, a gente pode encontrar diversos tipos de energia: térmica, química, nuclear, elétrica, luminosa, cinética, potencial gravitacional e por aí vai. Mas o que interessa para nós é o seguinte: Rudolf Clausius ele definiu as 3 leis da termodinâmica. Na primeira delas, ele vai dizer que a energia ela não pode ser criada e nem perdida, ela é sempre conservada. Só que um sistema pode trocar energia com outro. O Sol, por exemplo, ele está constantemente trocando energia com o nosso planeta. E você pode também transformar um tipo de energia em outro. É o que fazem as hidrelétricas, elas trocam energia potencial gravitacional por energia elétrica para a gente usar. Mais tarde, Einstein também constatou que você pode trocar energia até mesmo por matéria, transformando energia em massa e vice-versa. Quando a gente está trabalhando com energia em reações químicas, a gente pode classificar elas em 2 tipos. As reações endergônicas, onde no final a gente vai utilizar mais energia do que liberar, que é o que acontece na fotossíntese, e as reações exergônicas, onde no final a gente vai ter mais energia sendo liberada do que é utilizada na reação, que é o que acontece na respiração. Para falar sobre o funcionamento da energia no nosso corpo, a gente precisa entender esses 2 processos, porque o primeiro ele vai transformar a energia luminosa em açúcar, e o segundo ele vai transformar o açúcar em energia química, que é o tipo de energia que os seres vivos usam. Mas vamos entender primeiro como a energia é transportada dentro do corpo dos seres vivos. Elas podem estar de 2 formas: na forma de elétron livre, que é muito rara, ou então junto de moléculas. A glicose, por exemplo, é uma molécula que por si só é muito rica em energia química em potencial. Isso significa que o potencial dela de gerar energia química é muito grande. Outras 2 moléculas vão ser capazes de armazenar bastante energia. Elas são o fosfato e o hidrogênio. E eles normalmente não andam livres por aí. Eles são muito agitados e não conseguem saber para onde ir. Pensem neles como se fossem criancinhas. Quando uma criança está muito agitada, o papai e a mamãe têm que ficar alerta e prestar muita atenção nela, senão ela vai fazer besteira. O papai do fosfato é uma molécula chamada ADP, adenosina difosfato, que eu vou representar aqui como um caminhãozinho vermelho. Quando o ADP busca o fosfato, ou seja, se une com ele vira uma outra molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato, que eu vou representar como o mesmo caminhãozinho, só que brilhando. Agora o caso do hidrogênio é um pouquinho mais complexo, porque ele pode ter até 3 papais. Quando o hidrogênio está na fotossíntese, o papai dele se chama NADP,
que eu vou representar aqui como um caminhãozinho verde. Quando o hidrogênio se junta com o NADP, ele vira o NADPH. O H vem de hidrogênio, é claro. O papai do hidrogênio durante a respiração vai se chamar NAD, o caminhãozinho amarelo, que é a versão pobre do NADP. A única diferença entre os dois é que o NADP tem um fosfato, o NAD não. E quando o hidrogênio se une com o NAD, a gente vai chamar ele de NADH+. Só que ainda na respiração, a gente vai encontrar em apenas uma fase 2 hidrogênios que são irmãos gêmeos. O papai deles é bem maior e é chamado de FAD, que quando está junto com seus 2 filhinhos se chama FADH2. Novamente para revisar, o ADP nós encontramos tanto na fotossíntese quanto na respiração. O NADP a gente vai achar só na fotossíntese, enquanto o NAD e o FAD a gente vai achar só na respiração. Para falar de fotossíntese, a gente tem que entender primeiro como que funciona a luz. E antes de continuar, eu quero que vocês assistam outro vídeo que eu deixei o link no comentário aqui desse vídeo. Mas é importante assistir sem fone, e muito importante. Assistam no lugar que não tem nem cachorro nem gato. Pausa aqui e vai lá ver. Pronto, o vídeo que vocês acabaram de assistir, ele produz um som em diversas frequências diferentes. Dentro dessas frequências, você só foi capaz de ouvir a partir de mais ou menos 20 ou 25 Hz e parou de ouvir mais ou menos ali entre os 17.000 e 20.000. Isso acontece porque essas são as frequências que o ouvido humano é capaz de ouvir, mas a frequência ótima para o nosso ouvido é entre ali os 200 e 2.000 Hz. Os cachorros e gatos, por exemplo, eles ouvem os sons agudos muito melhor que a gente. Foi por isso que eu pedi para vocês irem para um lugar sem nenhum deles, porque as frequências principalmente acima de 10.000 Hz são muito incômodas para eles. A mesma coisa vai acontecer com a luz. A luz nada mais é do que onda eletromagnética, e a gente não consegue enxergar todas elas. Na verdade, diferente do som, que a gente ouve até uma variação boa de frequência, a gente enxerga só uma parte muito pequena do espectro eletromagnético. É uma faixa que a gente chama de luz visível. Mas por que isso é importante? Porque a clorofila ela é verde, e se a gente enxerga ela como sendo verde, é porque ela absorve todas as outras luzes e reflete só o verde de volta. Significa que ela não vai aproveitar a luz verde na fotossíntese, e isso já foi pergunta do Enem. Vamos lá. Se você abrir um cloroplasto, vai encontrar um monte de círculos um em cima do outro, como se fossem várias colunas. Cada coluna dessa vai se chamar tilacoide, e cada círculo se chama complexo antena. Cada complexo antena, dentro deles, vai ter várias clorofilas. Nós temos 3 tipos principais de clorofilas, que são A, B e C. A única que vai ser importante para a gente é a clorofila A, e dentro dela a gente vai ter outros 2 tipos. As que absorvem luz, desde violeta até o vermelho um pouquinho mais clarinho, a não ser a verde, e as que absorvem apenas aquela luz vermelha mais forte. As primeiras elas vão fazer parte de um conjunto chamado de fotossistema 2, que absorvem até 680 nanômetros, como eu disse, até o vermelho mais clarinho. E as segundas elas vão participar do fotossistema 1, que absorvem luz de 680, ou seja, aquele vermelho mais clarinho, até 700 nanômetros, o vermelho mais escuro. O fotossistema 2, ele consegue funcionar até mesmo se tiver muita sombra ali, uma luz um pouquinho mais fraquinha. A fórmula geral da fotossíntese é essa que está aparecendo aí. Eu coloquei ela já balanceada aqui, mas para a gente entender melhor, vamos esquecer os números da frente. Nós vamos ter então gás carbônico mais água mais energia luminosa, virando glicose, oxigênio e água. Toda vez que a gente viu uma dessas moléculas aparecendo, eu vou pintar de vermelho. A primeira fase, que vai envolver os fotossistemas, se chama fase fotoquímica, ou fase clara da fotossíntese. Isso porque ela usa energia luminosa, ela que vai usar essa energia. A primeira coisa que acontece nessa etapa é a entrada de energia e água dentro do fotossistema 2. Quando esses dois eles chegam no fotossistema 2, a água ela vai ser quebrada e transformada em um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio cheios de energia, e 2 elétrons livres em uma reação que é chamada de fotólise da água. O átomo de oxigênio ele vai se misturar com outro átomo de oxigênio de outra molécula de água que vai ser quebrada. E esses dois vão juntar e formar o gás oxigênio, que ele que vai ser utilizado pela própria planta ou cianobactéria para respirar,
ou vai ser liberado no ar para ser utilizado por outros seres vivos, como por exemplo a gente. O hidrogênio ele vai começar a andar livremente, cheio de energia pelo complexo antena, enquanto os elétrons, que também estão cheios de energia, vão começar a se separar do fotossistema 2 e começar a ir em direção ao fotossistema 1. Nesse caminho, a energia desses elétrons ela vai ser utilizada para fazer diversas reações. Em uma das reações vai ser liberada uma molécula de fosfato, e o fosfato, como a gente viu, precisa do papai dele, o ADP. O ADP vai chegar para buscar o fosfato, mas tem um porém. Para os dois se encontrarem aqui dentro da clorofila, eles precisam de energia. A clorofila é muito confusa, eles não sabem muito bem andar ali dentro. E quem vai gastar essa energia para permitir esse encontro vai ser um daqueles dois hidrogênios que a gente conseguiu fazendo a fotólise da água. Agora o ADP vai se juntar com o fosfato e formar o ATP. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Os dois elétrons eles vão continuar e chegar até o fotossistema 1, só que eles já gastaram a energia deles inteira fazendo aquelas reações de antes. Só que chegando no fotossistema 1, e lembrando, esse daqui só acontece se a luz estiver bem forte, os elétrons eles vão ser carregados pelas clorofilas utilizando luz solar, vão novamente se afastar, fazer mais uma série de reações, e em uma delas, que vai ser a única que vai ser importante para a gente, ele vai pegar aquele outro átomo de hidrogênio cheio de energia que sobrou da quebra da água e vai unir ele com o papai dele. E quem é o papai do hidrogênio na fotossíntese? Acertou quem falou NADP. O NADP ele vai se juntar com o hidrogênio formando NADPH. Agora, tanto o ATP quanto o NADPH eles vão partir para um outro lugar chamado ciclo de Calvin, onde vai acontecer a etapa química, também chamada de fase escura da fotossíntese. Vamos ver o que acontece. Nessa fase, a gente precisa de pelo menos 9 ATP e 6 NADPH, todos eles vindo da outra fase lá, a fase clara, fase fotoquímica, que a gente acabou de ver. Nesse ciclo, a gente vai ter um conjunto de 3 moléculas com 6 carbonos cada uma, e a primeira reação vão ser essas moléculas se transformando e virando 6 moléculas com 3 carbonos. Esse processo ele não vai gastar energia, mas na próxima reação a gente vai ter essas 6 moléculas com 3 carbonos usando energia de 6 ATPs, um ATP para cada molécula. Então os ATPs eles vão liberar os fosfatos, os filhinhos deles, cheio de energia para dar para essas moléculas, e vão virar novamente ADPs, que agora vão voltar para a fase clara para buscar mais filhinhos. Agora essas moléculas, cheios de energia dos ATPs, eles vão precisar de ainda mais energia. E essa energia vai vir do hidrogênio, também um para cada molécula. Então vão chegar 6 NADPHs que vão liberar os filhinhos deles, aqueles hidrogênios cheios de energia para dar para essas moléculas, e eles vão virar NADP, vão voltar para a fase clara para buscar mais filhinhos. Agora a gente tem 6 moléculas com 3 carbonos cada uma, um fosfato e um hidrogênio. Uma dessas moléculas ela vai sair do ciclo, vai esperar isso tudo acontecer de novo, o ciclo se reiniciar, chegar até aqui e vai pegar e se unir com outra molécula igualzinha a ela e vai formar a glicose, o açúcar que é formado na fotossíntese. Continuando então, agora a gente vai ter 5 moléculas com 3 carbonos, um fosfato e um hidrogênio cada uma. Essas moléculas elas vão usar mais 3 ATPs, ou seja, os ATPs vão chegar, liberar os filhinhos deles, os fosfatos cheios de energia, virar ADP, voltar lá para buscar mais filhinho, e essas moléculas vão usar toda a energia do fosfato e hidrogênio que elas têm para se rearranjarem em 3 moléculas de 5 carbonos cada uma. Os fosfatos vão sair da reação totalmente, mas os hidrogênios eles vão continuar ali perto. E aqui é onde vai acontecer a reação mais importante da fase escura. Uma enzima chamada rubisco vai fazer 3 moléculas de CO2 que a planta pegou do ar e vai transferir um carbono para cada uma das moléculas e formar de novo 3 moléculas com 6 carbonos cada uma, que foi onde a gente começou o ciclo de Calvin. Os 2 hidrogênios que cada carbono trazia vão se unir com os hidrogênios que estavam ali livres e formar água, e a partir daí vai acontecer tudo de novo. Vamos revisar então.
Na fase clara ou fotoquímica, a gente vai ter o fotossistema 1 e 2. Ali vai acontecer a fotólise da água, vai ser onde o oxigênio vai ser liberado para a respiração e é nela que se forma ATP e NADPH. Na fase escura ou química, a gente tem o ciclo de Calvin. É nela que vai ter a presença de CO2, que vai ser capturado e transformado pela enzima rubisco, nela que vai se formar a glicose e a água, e os ATPs e NADPHs vão virar de novo ADP e NADP e voltar para a fase clara. Agora a gente parte para a respiração. A fórmula da respiração é glicose mais oxigênio, virando água, gás carbônico e ATP, que é a nossa fonte de energia química. Ela é dividida em 3 etapas que acontecem. A primeira é a glicólise, e vai acontecer no citoplasma da célula. A segunda é o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial. E a terceira é a cadeia respiratória, que acontece na membrana interna da mitocôndria. A glicólise ela vai começar com a glicose chegando lá no citoplasma. A glicólise é aquela que é originada na fotossíntese, como a gente viu, e vai passando de um ser vivo por outro pela cadeia alimentar. A glicólise ela vai ser um conjunto de 10 reações, onde 2 delas vão ser as mais importantes e são as que a gente vai ver aqui. A primeira vai ser a molécula de glicose recebendo 2 fosfatos de 2 ATPs, vocês lembram? O papai mandando 2 filhinhos cheios de energia. Quando isso acontece, a glicose ela vai se quebrar em 2 moléculas chamadas de gliceraldeído 3-fosfato. Aqui vai acontecer uma série de reações até que no final essas 2 moléculas elas vão liberar cada uma 2H+ e 2 fosfatos cheios de energia. E como a gente viu, esses daí precisam dos papais deles. Os papais dos fosfatos são os ADPs. Eles vão se ligar e formar o ATP, que é parte da energia química que a gente consegue da respiração. Enquanto o papai do hidrogênio, aqui na respiração, vai ser o NAD. Eles vão se ligar e formar o NADH+. Então a gente tem no final da glicólise o uso de 2 ATPs para formar 4 ATPs e 2 NADH+. Agora essas 2 moléculas que sobraram, que a gente chama de piruvato, vão migrar para a matriz da mitocôndria e começar o ciclo de Krebs. Só que a partir daqui, eu vou mostrar o que acontece com apenas um deles. Porque tudo que acontecer com um, vai acontecer com o outro. Então, tudo que a gente fizer daqui para frente, a gente vai ter que multiplicar por 2. Chegando lá na matriz mitocondrial, cada um dos piruvatos vai perder uma molécula de CO2, formando parte do CO2 que vai ser liberado na respiração. E eles também liberam um hidrogênio, que precisa do papai NAD vir aqui buscar, formando mais um NADH+. Ou 2 NADH+, lembrando que tudo daqui para frente vai ser dobrado. Agora o piruvato ele vai passar a ser chamado de acetil. Ela é uma molécula com 2 carbonos, 1 oxigênio e 3 hidrogênios. Só que o acetil ele é igual ao fosfato e hidrogênio. Ele é meio burro e não sabe andar sozinho. Ele precisa de uma enzima chamada coenzima A, que liga com ele para levar ele até o ciclo de Krebs. E assim a gente vai ter formado uma molécula chamada acetil-coenzima A. A partir de agora, para não ficar muita informação na tela, eu vou representar apenas os carbonos das moléculas. O acetil-coenzima A, como a gente viu antes, ele vai ter 2 carbonos. Chegando no ciclo, a coenzima A ela vai se separar e voltar lá atrás para buscar outro acetil. O acetil, novamente sozinho, ele vai se unir com uma molécula de 4 carbonos. Lembrando que todas as moléculas além do carbono têm oxigênio, hidrogênio e fosfato nelas, tá? Só que eu só estou representando o carbono aqui. Eles vão formar então uma molécula com 6 carbonos. Agora, essa molécula vai perder um carbono e junto com ele 2 oxigênios e um hidrogênio. O carbono e os 2 oxigênios formam mais um pouco daquele CO2 que a gente vai liberar na respiração. Enquanto o hidrogênio ele vai esperar o NAD vir buscar ele e formar outro NADH+. Esse mesmo processo vai acontecer outra vez. A gente vai ter agora uma molécula com 4 carbonos, outro CO2 e outro NADH+. Agora aqui é a parte mais complexa do ciclo de Krebs. Nessa etapa, essa molécula com 4 carbonos vai perder 3 hidrogênios e 1 fosfato. E o papai deles vai vir buscar.
Primeiro o ADP, ele vai buscar o fosfato e vai virar ATP, formando mais um pouquinho daquela energia que a gente consegue através da respiração. E depois vai aparecer só um NAD, que vai buscar um hidrogênio e virar um NADH+. Isso acontece porque os dois hidrogênios que sobraram aqui, eles são gêmeos. E o papai dos gêmeos, a gente viu que é o FAD, aquele papai grandão. O FAD ele vai buscar esses dois hidrogênios e virar um FADH2. A gente vai ter então no ciclo a formação de 3 NADH+, um ATP e um FADH2. Mas vamos lembrar que a gente só viu o que aconteceu com uma molécula de piruvato. Então a gente tem que multiplicar tudo aqui por 2. Agora o que vai acontecer? Os ATPs que foram formados, eles são sempre liberados para fora da mitocôndria e vão ser usados como energia para a célula fazer outras funções. Enquanto o NADH+, e os FADH2 vão partir para a membrana interna da mitocôndria para um processo que a gente chama de cadeia respiratória. Aqui, os papais vão liberar todos os seus filhinhos cheios de energia para dar a energia deles para uma série de reações que no final vão formar 34 ATPs. E agora, os NAD e FAD que liberaram os filhinhos vão voltar lá para as outras 2 etapas para poder buscar mais filhinhos. Então a gente tem no total um saldo de 38 ATPs, 2 na glicólise, 2 no ciclo de Krebs e 34 na cadeia respiratória. Os hidrogênios, que agora vão estar sem energia, vão se unir com o oxigênio, aquele gás que você respira, e formar a última coisa que faltava na nossa reação, a água. Isso porque o hidrogênio livre, em grande quantidade, ele vai ser tóxico para a célula. A água não. Se tiver água em excesso, a gente já viu que ela sai por osmose. Então é bem importante que essa reação aconteça. E prontinho, aqui acaba a respiração. Eu vou deixar um quadro aqui que resume bem o que acontece em cada uma das etapas. Dá um pause aí no vídeo para ver direitinho. Agora vamos para o capítulo final. Para entender essa parte, a gente tem primeiro que entender que o núcleo é o lugar onde os 2 ácidos nucleicos vão estar armazenados. E é o lugar que basicamente vai comandar a célula inteira. O DNA ele é uma fita formada por um açúcar, que é a desoxirribose, um fosfato e uma base nitrogenada. Lembrando aqui que a adenina liga com timina e citosina com guanina. Já o RNA ele é uma fita simples com a mesma composição. Só que no lugar da desoxirribose a gente vai ter a ribose e no lugar da timina a gente vai ter a uracila. O DNA ele é basicamente um livro de receita que vai ter a receita para a formação de qualquer proteína do nosso corpo. Só que quem forma a proteína em si são os ribossomos. O cozinheiro é o ribossomo. Para isso, o DNA ele vai precisar levar essa receita até o ribossomo. Só que o DNA ele é covarde, ele não quer sair do núcleo de jeito nenhum. Então o que ele faz? Ele vai produzir uma outra fita chamada de RNA para fazer esse trabalho por ele. O RNA ele já é corajoso, ele não tem medo de abandonar o núcleo. O cromossomo ele não vai ser nada mais do que várias moléculas de DNA comprimidas, como se fosse um cordão com várias bolinhas, mas nesse caso as bolinhas estivessem totalmente grudadas uma nas outras. Quando a célula está em repouso, que a gente chama de intérfase, o cromossomo ele está em uma fita única e totalmente espalhado pela célula. Porém, quando a célula vai se dividir, para garantir que as 2 células filhas tenham o mesmo material genético da mãe, o cromossomo ele vai se duplicar. Quando o cromossomo está nessa forma parecendo um X, a gente diz que ele é um cromossomo duplicado. E quando ele está em apenas uma fita, é um cromossomo simples. Agora presta atenção. Cada cromossomo ele vai ter 2 partes importantes. Os telômeros, que vão ser as pontas, e o centrômero, que é o centro. Até aí tranquilo. Quando o cromossomo está duplicado, a gente chama cada fita dele de cromátide. E as 2 cromátides de um mesmo cromossomo são chamadas de cromátide irmã. Quando o cromossomo ele não está duplicado, a gente chama essa fita simples não mais de cromátide, mas de um próprio cromossomo, porque essa fita simples ela tem o mesmo material genético de um cromossomo duplicado, só que ela só tem uma vez, enquanto o duplicado tem 2 vezes. Em uma espécie que tem reprodução sexuada, o filho precisa ter um cromossomo herdado do pai e um herdado da mãe.
Por isso a gente chama essas espécies de diploide, a gente fala que elas são 2N. Enquanto as que não fazem reprodução sexuada, elas vão ser haploides. As espécies diploides, ela tem 2 cromossomos responsáveis pela mesma função. Por exemplo, pode ser a cor do olho, a cor da pele, o cabelo, se é liso, se é crespo, por aí vai. Na espécie humana, por exemplo, cada célula nossa vai ter 23 tipos de cromossomos diferentes. Só que a gente recebe um do pai e um da mãe. Então, a gente vai ter 2 vezes cada tipo de cromossomo, entenderam? Nesse caso, a gente vai ter 46, porque a gente é ser vivo do tipo diploide, a gente é 2N. No nosso caso, o N é 23, 2 vezes 23, 46, tranquilo? Bactérias, por exemplo, são haploides, elas são N. Por que elas são haploides? Porque elas não têm pai e mãe, elas fazem reprodução assexuada, uma vira 2, então ela só tem um pai, vamos dizer assim. Agora, quando a célula vai se dividir, como a gente viu, a gente precisa duplicar os cromossomos. Mas como que isso é feito? O DNA, ele tem 2 fitas. As fitas do DNA, elas têm sentido. Você consegue dizer em qual lado começa a fita e em qual lado termina. A gente chama isso de 5' e 3'. 5', ela é o começo da fita, e 3' ela é o final. E como o DNA tem 2 fitas, se a fita de cima começa no lado esquerdo e termina do lado direito, a de baixo obrigatoriamente é do sentido oposto, começa no lado esquerdo e termina do lado direito. Ou seja, a fita de cima ela é 5', 3', e a de baixo é 3', 5'. Isso é importante porque o DNA ele sempre vai ser duplicado do começo para o final. Ele sempre vai ser duplicado do sentido 5' para o 3'. A gente até brinca falando que 5', 3' é o sentido da vida. Nesse caso que vocês estão vendo, a fita de cima vai ser duplicada, começando pela esquerda e indo para a direita. E a de baixo vai ser duplicada, começando da direita e indo para a esquerda. Mas para isso acontecer, uma enzima chamada helicase vai abrir as 2 fitas de DNA. E aí uma outra enzima chamada DNA polimerase vai se ligar em cada uma dessas fitas, na ponta 5', e começar a duplicar elas. Mas como que ela faz isso? Basicamente ela vai selecionando bases nitrogenadas que estão em monte no núcleo da célula e vai encaixando em cima da fita antiga, sempre obedecendo aquela coisa. Se na fita original tem adenina, a cópia vai ter timina e por aí vai. A mesma coisa acontece com RNA. Só que ao invés da DNA polimerase, quem vai fazer o trabalho é a RNA polimerase. Temos aí uma fita de DNA. Eu fiz ela bem pequena para ficar mais didático. Se eu quero duplicar o DNA, eu preciso primeiro separar a fita. Vamos duplicar primeiro a de cima para a gente ver. Olha só, a nova fita ela vai ser exatamente igual à antiga de baixo. Pois é exatamente isso que acontece. Se eu duplicar de baixo, teremos uma fita exatamente igual à antiga de cima também. Agora, quando o DNA quer passar uma receita para o ribossomo para ele produzir a proteína, ele vai fazer o RNA. Significa que a helicase também vai abrir a fita e vai escolher qual das 2 ela quer replicar para fazer o DNA. Isso vai depender de qual proteína você quer produzir. Vamos replicar de cima, por exemplo. Se fizermos isso, a gente vai ter o seguinte RNA. O RNA fabricado, ele vai ser igualzinho a um DNA fabricado, só que no lugar da timina você vai ter uracila. Simples. Também no sentido 5', 3'. Agora, para falar de divisão celular, primeiro nós temos que entender que durante a maior parte do período, a célula ela não está se dividindo. Esse período a gente chama de intérfase. A intérfase ela vai ter 3 etapas. A G1, onde nada acontece, dura mais ou menos 4 horas. A fase S, que vem logo depois da G1, onde o DNA que antes estava todo espalhado pela célula vai formar o cromossomo e já se duplicar, e os centríolos que também vão se duplicar nessa etapa. Vocês lembram aquela organela que ajuda na divisão celular? Se não lembra, volta lá na parte de organela. O período S ele dura mais ou menos 10 horas.
E para terminar a intérfase, a gente vai ter a fase G2, que também dura mais ou menos 4 horas e nada acontece. Esse G, ele significa gap, ou seja, em nenhum dos dois nada vai acontecer, porque gap em inglês é intervalo. Quando nossas células elas vão se dividir, elas fazem um processo chamado de mitose, onde uma célula-mãe vai dar origem a 2 células filhas idênticas à mãe. Todas as células do nosso corpo fazem esse processo, a não ser os gametas. A primeira fase da mitose a gente chama de prófase. Nela, os cromossomos que já foram duplicados lá na fase S da intérfase ficam só um pouquinho mais condensados, não tem muita coisa acontecendo não. Repare que a célula em questão, ela é 2N, ela é de um ser vivo diploide. E como que eu sei disso? Porque ela tem 2 pares de cada cromossomo, um par rosa e um par azul. Isso significa que o N dela é 2. Ela só tem 2 cromossomos que fazem funções diferentes, rosa e azul. Só que ela tem 2 de cada, por isso que ela é 2N. Ela recebeu um do pai e um da mãe, entenderam? Continuando. Lá no finalzinho da prófase, os centríolos eles vão começar a expandir os microtúbulos e quebrar a carioteca, a membrana nuclear. Repara ali que na metáfase, a carioteca não existe mais. Agora na metáfase, os microtúbulos do centríolo eles vão se ligar no centrômero do cromossomo, aquela região central dos cromossomos, e vão alinhar eles no meio da célula. Isso aí a gente chama de placa equatorial. Esse é um nomezinho importante, hein? Na anáfase, cada centríolo vai puxar uma das cromátides irmãs de cada cromossomo duplicado. Agora a gente deixa de chamar elas de cromátides e passa a chamar de cromossomo simples ou cromossomo não duplicado. Na telófase, a carioteca ela volta a se formar, mas agora vão ser 2, cada uma delas com 4 cromossomos simples. Os centríolos eles vão começar a empurrar a célula pelo canto até finalmente dividir ela em 2. Repara que as células filhas elas têm exatamente o mesmo número de cromossomos da célula mãe. A única diferença é que no final os cromossomos estavam duplicados e agora os cromossomos estão na forma simples. Ou seja, na mitose inteira essa célula é 2N. No começo 2N com cromossomos duplicados, no final 2N com cromossomos simples. Ela ainda tem 2 azuis e 2 rosas, ok? A divisão ela vai terminar numa fase chamada de citocinese. Nessa fase também, os cromossomos eles vão se descondensar e o DNA volta a ficar todo espalhado pela célula. Agora é importante, que já foi questão do Enem. Qual é a diferença da mitose de uma célula animal para a mitose de uma célula vegetal? Isso também vai valer para a meiose. Essa que a gente viu, ela é animal, porque na célula vegetal, a organela que vai dividir a célula em 2 é o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. E ele não vai empurrar as células pelos cantos, igual fez aqui, pelas extremidades. Ele vai dividir ela pelo meio, formando uma parede cheia de enzima digestiva chamada de lamela média. Agora, para falar da meiose, a gente precisa dividir ela em 2 partes. Mas não se assusta não, porque entendendo a mitose isso aqui fica simples demais. A prófase 1, ou prófase da meiose 1, é bem parecida com a prófase da mitose. Só que a diferença é que agora os cromossomos homólogos eles vão estar bem próximos uns dos outros. Repara ali ó, na imagem. Na metáfase 1, a gente também vai ter a formação da placa equatorial. Só que veja agora que os cromossomos homólogos eles vão estar em pares por essa placa. E vai ser aqui que vai acontecer o fenômeno mais importante da genética de qualquer ser vivo diploide. É um fenômeno que a gente chama de crossing over ou permutação. Vamos entender isso daí. A gente viu que os seres vivos diploides eles recebem um cromossomo do pai e um da mãe. Vamos supor aqui que o azul seja do pai e o rosa da mãe. E novamente, seus pais receberam esses cromossomos dos pais deles. Como os gametas são haploides, ou se você preferir falar, eles são N e não 2N, somente um desses 2 cromossomos vai ser levado para o gameta. Vamos supor que o cromossomo da sua mãe vai ser levado para o gameta que deu origem a você, e que a sua mãe recebeu esse cromossomo do seu avô materno. Isso significaria que você teria um cromossomo exatamente idêntico ao cromossomo do seu avô materno para aquela característica.
Vamos supor que dentre os vários genes que existem nesse cromossomo, esteja o gene para coloração do olho. Se você herdasse esse cromossomo do jeito que ele está, na nossa suposição o que aconteceria, você teria a cor do olho 100% idêntica à cor do olho da sua mãe, que seria 100% idêntica também à cor do olho do seu avô materno. Mas por que isso não acontece na realidade? Porque na metáfase 1 da meiose, os cromossomos homólogos, aquele que veio do pai e da mãe, eles começam a se misturar. Eles vão quebrando parte do DNA deles e trocando um com o outro. Aqui eu estou mostrando isso apenas em um trecho sendo trocado, mas na realidade é que eles trocam vários e vários trechos, até que os dois cromossomos finais vai ser uma grande mistureba dos dois originais. Isso significa que sua mãe na verdade não recebeu o cromossomo só do seu avô. Ela recebeu uma mistureba dos cromossomos do seu avô com os cromossomos da sua avó. Assim como você recebeu uma mistureba dos cromossomos do seu pai e dos cromossomos da sua mãe. Esse é um dos processos mais importantes da biologia, porque ele que vai garantir uma coisa extremamente importante nos seres vivos com reprodução sexuada, que é chamado de variabilidade genética. Esse é o processo que garante a maior diferença entre os seres vivos sexuados. As bactérias, elas são todas muito parecidas, isso não é à toa. É justamente pela ausência desse processo. E é justamente pela presença desse processo que a gente é tão diferente uns dos outros. Então, lembrando novamente, esse processo se chama crossing over, ou em português, permutação. Uma dica para quem acompanhou até aqui, o crossing over já caiu várias e várias vezes no vestibular, e vai ter uma perguntinha sobre isso na prova. Então, se não entendeu muito bem, volta aí e vê de novo. E qualquer coisa, pode vir me perguntar. Continuando então. Agora na anáfase 1, ao invés dos centríolos puxarem apenas uma cromátide, eles vão puxar o cromossomo duplicado inteiro, que já trocou o material genético por crossing over lá na metáfase 1. Hein? Na telófase 1, também vai ter a formação de duas cariotecas, e os centríolos vão começar a puxar a célula pelos cantos até formar duas células, até aqui bem parecido. Mas agora, essas duas novas células, elas vão ser N e não mais 2N. Repare que elas só vão ter um cromossomo de cada tipo, um rosa e um azul cada uma. Na citocinese 1, então, a gente vai ter a separação completa da célula, mas os cromossomos não vão se descondensar. Isso porque agora vai começar a meiose 2. Ela é super tranquila, porque ela vai ser exatamente igual à mitose, com a única diferença sendo que na mitose a célula inicial era 2N e na meiose 2 as duas células iniciais serão N. Repara que na prófase 2 a gente vai ter duas células N que foram formadas lá na meiose 1. Vai ter a formação da placa equatorial na metáfase 2, vai ter a separação das cromátides irmãs na anáfase 2, que agora vão passar a ser chamadas de cromossomo simples e não mais cromátide, como a gente já cansou de ver. Na telófase 2 vai ter a formação de duas cariotecas em cada célula e os centríolos vão começar a puxar pelo canto, até que no final, cada uma das duas células vão se dividir, formando na citocinese 2 4 células N. Só uma revisãozinha então. Na mitose a gente tem uma célula 2N virando duas células 2N. Na meiose 1, uma célula 2N virando duas células N. E na meiose 2, duas células N virando 4 células N. A gente também pode falar que no geral, na meiose a gente tem uma célula 2N virando 4 células N. E é isso, gente. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. É só chamar. Bons estudos e até a prova.